8 horas e 11 minutos, 8 e 11. Hoje, nesta manhã de sexta-feira, temos aqui nosso espaço sobre a análise financeira, análise de investimentos com o João Fernando, que tem aqui o Resenha de Mercado toda segunda-feira. Tem também seu material postado no nosso portal Estúdio 92 e quinzenalmente aqui conosco na bancada do Independência, especialmente hoje, né, João Fernando, falando sobre queda da Bolsa e a fuga do investidor. É isso mesmo que está preocupando mais agora neste momento, João Fernando? É isso aí mesmo, pessoal. Olha só que interessante. A Bolsa, estava todo mundo esperando aí bater 200 mil pontos, né? E acabou que entrou água, o investidor saiu do Brasil e a gente está passando por um momento muito difícil. O que eu queria ressaltar é essa volatilidade da Bolsa brasileira, né? Que tem muito a ver com a nossa política. Isso acaba influenciando demais. O gringo vem para o Brasil e aí muita gente, né, critica, porque o gringo não tem que vir aqui, que o gringo não sei o quê. Quem sustenta a nossa Bolsa é o gringo. Mais da metade do capital que vem para a Bolsa é do gringo. E a gente precisa desse capital, porque as empresas utilizam esse capital para se financiar. Claro que depois que a empresa faz o IPO lá, joga mais ações no mercado, depois isso vai para o mercado secundário e começa a circular. Só que isso tem a ver com a segurança da empresa. Quando a empresa precisa levantar um capital, se refinanciar, a gente precisa do capital externo, porque nós somos dependentes do dólar. O mundo inteiro é dependente do dólar. E o Brasil mais ainda, e aí a gente tem que pagar esse caminhão de taxa de juros aí para tentar fazer com que o gringo fique aqui no Brasil, né? Então, essa fala não é minha, mas é muito interessante. Acho que eu já falei aqui na bancada. O mundo é a agiota do Brasil, né? Olha só, minha gente, 8 horas e 14 minutos. Fala aí, Osmar. João Fernando, você falou agora da variação da Bolsa de Valores e da interferência política na Bolsa de Valores do Brasil, o que é diferente das outras bolsas de valores, em especial da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Na semana passada tivemos a informação de que depois da notícia vazada da ocorrência com o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, os áudios vazados, a queda, inclusive, nas pesquisas, que já trouxeram uma queda significativa nas pesquisas, isso também influenciou na Bolsa de Valores. Por que isso acontece, João? Então, Osmar, o que acontece? O nosso problema, o problema do Brasil é um problema estrutural. Então, por exemplo, se nos Estados Unidos quem está no poder são os democratas ou quem está no poder são os republicanos, o mercado, lá tem uma coisa muito clara, que uma coisa é o mercado, outra coisa é a política. Claro que a política influencia também, as besteiras que o Trump fala influenciam, só que é numa magnitude muito menor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito maior. Por quê? Porque é estrutural. Porque o político no Brasil ele tem muito poder sobre a economia. E aí a gente tem uma insegurança jurídica gigantesca no Brasil. Uma hora, por exemplo, você faz um planejamento, nenhum empresário abre uma empresa com planejamento de 6 meses. O empresário ele abre uma empresa com planejamento de 5 anos, 10 anos. Quando o empresário aqui no Brasil faz um planejamento, dali 2 meses muda tudo. Gente, no governo passado a gente estava com Selic de 2% e a gente terminou o governo com Selic de 15%. Que empresa que aguenta isso no Brasil? Então é muito imprevisível. Mas por quê? Porque o político ele tem muito poder sobre o mercado financeiro, sobre a economia do país. E lá nos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos estando em guerra, mesmo o Trump tá fazendo expansão monetária, populismo, o que acontece? Isso afeta menos o mercado. Afeta menos, por quê? Porque o mercado lá, ele separa muito a política. E os Estados Unidos, ele tem uma estrutura. Os Estados Unidos, ele se formou nisso, né? Os Estados Unidos, ele chegou à maior potência mundial por causa da sua segurança jurídica. Então ainda é um país onde as coisas são respeitadas. E aqui no Brasil não. E é por isso que eu sempre falo, pessoal, você não paga 400% de juro de cartão de crédito porque o banco é malvado. Você paga 400 porque aqui não tem segurança jurídica. O contrato não vale no Brasil, entendeu? Os Estados Unidos, então, João, aprendeu, porque lá em 1929 houve a grande queda da Bolsa de Nova York, que gerou um caos no mundo inteiro, e em especial nos Estados Unidos, pessoas até se suicidando por conta disso. Então, os Estados Unidos aprendeu que hoje não tem mais essas interferências de guerra, de política. Justamente, e só para um adendo, tá? Tem várias versões da crise de 29, mas a versão que é verdadeira é a expansão monetária do governo,
que formou uma bolha e acabou estourando. E é isso que acontece no Brasil. Eu sempre falo, pessoal, por que o carro popular hoje custa 90 mil reais? Por quê? Porque existe a expansão monetária. E quanto mais dinheiro tem no mercado, menos o dinheiro vale, entendeu? Carro popular a 90 mil reais, isso é piada, né? Só pode ser uma piada. Agora tem aí o crédito, né, que o governo abriu. Né? Tem crédito agora para aplicativos, motoristas e tal, taxistas comprarem, trocarem de carro novo e tal, mas e a taxa de juros, como é que vai ser? Isso é uma coisa tão interessante, porque é bem simples. Olha só que interessante. O que acontece se você quer comprar um carro hoje de 100 mil reais? Se você tem os 100 mil reais, você vai lá e compra o carro, correto? Se você não tem os 100 mil reais, se você tem 30 mil reais, você pode ir lá comprar o carro também, correto? Você vai pagar o mesmo valor? De forma alguma. De forma alguma. Você está antecipando uma coisa que seria feita no futuro. E aí eu falo por que a política no Brasil não funciona. O político, ele aprendeu no Brasil que ele precisa de 4 anos. De 4 anos. Ele não tem um projeto de país. Aí o que ele faz? Ele vai lá e expande a moeda. Quando o governo está expandindo moeda, gente, coloca isso na sua cabeça de vocês. O governo não está imprimindo moeda, ele está imprimindo dívida. O governo não imprime moeda. O governo imprime dívida. E aí o que acontece? Quando ele imprime dívida, ele está trazendo a valor presente uma coisa que deveria ser alcançada no futuro. Por quê? Porque ele quer dar o resultado agora. E quando ele traz isso a valor presente, que deveria ser alcançado no futuro, que daí traz dividendos de curto prazo para ele, gera uma dívida lá na frente. Essa dívida lá na frente, quem que vai pagar? É a população. É a mesma coisa. Porque matemática serve para sua casa, para minha, para nossa empresa e para o governo também. E o Banco Master imprime o quê? O Banco Master, ele faz parte da teoria do Cantillon. O pessoal pode pesquisar aí, que é a expansão monetária. Quando um agente, ele é o primeiro a pegar aquela moeda impressa, ele pegou a moeda ainda não desvalorizada. Quando essa moeda começa a se espalhar no sistema e chega lá no trabalhador, já chegou desvalorizado. Olha só, o Marcelo Souza, bom dia, Marcelo. Já que vocês tocaram no assunto de Banco Master aí, o Marcelo mandou aqui para nós, na nossa live, uma pergunta. Bom dia, Bittencourt. Veja se meu raciocínio está correto. Vorcaro pôr mais de 100 milhões lá no escritório da dona Xandona, ele quer dizer aqui a Viviane Barsi, né, a esposa do Alexandre de Moraes, é um escárnio. Dinheiro dos aposentados e tal. Vorcaro pôr 100 milhões no filme Dark Horse é dinheiro privado. Não tem problema isso? Boa pergunta, Marcelo. Obrigado aí pela participação. Na verdade é o seguinte, ainda não sabemos exatamente onde está o problema, né? Nem da questão da dona Viviane Barsi, nem na questão do filme Dark Horse. Até onde sabemos, foi o pedido de um patrocínio. O que levaria isso no futuro é o que a gente não sabe. O que exatamente levaria no futuro esses 130 milhões lá para o escritório da dona Viviane Barsi, ainda não sabemos, né? A preocupação, o problema é a volta, né? A volta desse pagamento, desse patrocínio. Isso pode ser um problema, mas tudo isso aí tem que ser analisado e investigado para a gente não fazer aqui nenhum julgamento antecipado, né? A justiça tem que fiscalizar tudo. Nós não estamos jamais aqui passando pano para ninguém. A questão do patrocínio do Dark Horse tem que ser investigado a fundo. A questão do patrocínio também lá do escritório da dona Viviane Barsi tem que ser investigado a fundo. E tudo que envolve o senhor Daniel Vorcaro. O que ele quer dizer aqui, Bittencourt, e o João me corrige se eu estiver errado, ele faz uma menção a dinheiro privado, tanto no caso da advogada Barsi, quanto no caso do filme. No entanto, as duas questões envolvem situações imorais, né? Ou seja, o dinheiro utilizado imoralmente, né? Vamos dizer assim. Mas tem que lembrar um pequeno detalhe. No pedido de Flávio, é para financiar um filme, algo que vai ser esparramado no Brasil e no mundo. Um filme. Só vai ver quem quiser. Certo? No caso de Viviane Barsi, a vinculação dela a advocacia administrativa. Porque a Polícia Federal disse... Como é que é o nome do rapaz? Marcelo Souza. O Marcelo. A Polícia Federal disse que o intuito do contrato com Viviane era para aproximar-se de Alexandre de Moraes. Certo? Ponto. A dona Viviane, não conheço
o trabalho dela enquanto advogada, mas dizia em seu currículo que era especialista em cortes superiores. Como não ser se o marido é o cara forte do STF? Pequeno detalhe, né, Marcelo? Mas, de qualquer forma, tudo que envolve agentes públicos, no caso aí, né, do senador também, como disse um jurista, que eu não lembro agora o nome, eu li numa matéria essa semana, ele falou, olha, até onde sabemos, não há crime nenhum. Porém, é algo que deveria ser evitado. Esse tipo de negócio, né, com uma pessoa como Daniel Vorcaro, era melhor não fazer. Gente, deixa eu dar minha visão. Vai lá de um agora, cara João. que mexe com grana, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem aí. Eu tomei porrada lá no resenha. Gente, pode falar o que vocês quiserem. Mas o Flávio, quando ele foi pedir esse patrocínio, não interessa se ele pediu agora, se ele pediu em 2024. Pelo que eu vi, a data do patrocínio e a data do contrato da mulher do ministro foi muito próximo. Ele sabia que essa grana não vinha do lugar correto. Porque o cara que é político, o cara que tá no mercado... Gente, nós que somos pequenininhos aqui, se a gente correr um pouquinho, a gente sabe da informação. O ano retrasado, quando eu comecei o programa aqui, que a gente lançou o Resenha de Mercado, várias pessoas vinham falar pra mim do CDB do Banco Master. Eu falo, cara, cai fora que um banco pagando 140% do CDI, dinheiro não é do lugar correto. Cai fora. Eu falava isso, olha quem sou eu. Então assim, cara, Flávio sabia de onde vinha a grana. Exatamente, até porque foi também um comentário aqui da mesa, se não me engano, eu trouxe esse comentário esses dias. Nós, né, pobres mortais, a gente não sabia quem era Daniel Vorcaro. Mas impossível lá em Brasília não saberem já quem era ele há muito tempo. O cara tinha a porta aberta em Brasília, em tudo que era canto, Suprema Corte, Câmara, Senado, Palácio. Como não saber? Marcelo, Marcelo Souza, nós defendemos aqui a apuração de tudo, do Flávio, da Viviane, dos encontros fora da agenda com o senhor Lula, dos patrocínios lá com empresas, né, de gente lá do Senado, como o Jacques Wagner, que a Nora recebeu dinheiro, o ex-ministro Lewandowski, escritório dele também recebeu dinheiro do Master. Tudo. Nós queremos a investigação de tudo e, se for comprovado que foi ilegal, foi um crime, cumpra-se a lei. E defendemos a CPI do Banco Master. O que você acha, Marcelo? Você defende ou não defende? Escreve aí. Flávio, claro, ele na defensiva agora, ele está dizendo... Agora não, já há um bom tempo ele vem falando, mas ele está, né, se defendendo, dizendo que eu quero a CPMI do Banco Master. Aí. O pessoal da esquerda, que diz que estão chamando até de Banco Bolso Master, né? Não assinaram CPI nenhuma, até o momento. Vamos aguardar. Pequena diferença, né? Nós queremos. Você também quer, com certeza, né, João? A CPMI do Banco Master. Não, com certeza. E a gente não tá fazendo aqui juízo de valor. Quem que é culpado, quem que é inocente, isso a justiça tem que definir. Só que o seguinte, tem que investigar todo mundo, né? E aí tá saindo áudio só da direita, né? Áudio da esquerda não tá vazando. Aí que tá. Né? Essa é a questão, viu, Marcelo? Mas estamos juntos, viu? Vamos investigar tudo e vamos a fundo para saber quem tá devendo. Quem tá devendo que pague. Independência 92. 8h25. O João até que hoje passou até um pouquinho assim, geralmente ele fala sobre só a questão de investimento. Hoje fala um pouquinho de política também. Você gosta de política também? Opa, lá no Resenha a gente acaba falando, porque é como a gente falou, né, Osmar, não tem jeito. A política e a economia no Brasil não dá pra você separar. Vamos marcar um dia, João, só pra você vir aqui só pra debater política conosco, tá? Vamos O debate aqui na política é quente, hein? Vamos sim, com Tá certeza. Obrigado, viu, meu irmão? Valeu, gente. Um abraço. Segunda-feira, 1h, espero vocês no Resenha. Um abraço. Ok, valeu. Agora 8h25.